Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o advogado Everaldo Patriota para a gente conversar um pouco e, inclusive, entender um pouco mais todos esses meandros jurídicos, né? Dessa questão que tem envolvido deputados na Assembleia, tem envolvido o próprio Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Hoje, inclusive, nós estamos aguardando uma decisão do Tribunal de Justiça em relação à manutenção, né, do afastamento dos deputados da mesa diretora. Muita gente fala, inclusive, doutor Everaldo, que os deputados, além de serem afastados, poderiam também perder o mandato, ou seja, ser cassados. Isso existe? Tem algum fundamento numa simples ação encaminhada ao Tribunal de Justiça? Simples que eu digo pelo andamento, não é claro que é importante, mas poderia haver um afastamento do mandato, perder o mandato? Tem lógica isso? Boa tarde. Boa tarde, Dresch. Boa tarde, telespectadores da TV Alagoas. Ao término da ação, uma sentença transitada em julgado pode, confirmando a improbidade, condenar a perda dos direitos políticos. Ora, se perde os direitos políticos, naturalmente, há a cessação do mandato. Mas isso é preciso que haja uma ação principal, a ação própria de improbidade, se exerça o devido processo legal, se exaura a ampla defesa, o contraditório. Aí, ao final, sentença essa que também vai ser submetida a recurso dos tribunais, do tribunal local e dos tribunais superiores, pode sim uma decisão judicial cassar o mandato. Agora, no caso, por exemplo, hoje tem alguns desembargadores, inclusive, se averbando suspeitos por ligações, por N motivos, com a Assembleia. No caso de não haver, por exemplo, no pleno número suficiente, essa ação automaticamente sobe para o Supremo Tribunal? É o que diz a Constituição. Se houver mais de 6 desembargadores impedidos, o quórum é de 11, então a competência se desloca do Tribunal de Justiça de Alagoas para o Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor Everaldo, o senhor trabalha há bastante tempo na área, principalmente junto às entidades representativas da sociedade, né, a sociedade civil organizada, como a gente costuma chamar. E fala-se muito agora, por exemplo, de ações que solicitam documentos da Assembleia e a mesa diretora ou as mesas diretoras, que a gente pode falar das anteriores também, se negam a prestar esclarecimentos. No último domingo, inclusive, o presidente do Tribunal de Contas, doutor Isnaldo Bulhões, disse que quando ele era deputado isso não acontecia. É recente esse fato de sonegar informações? Não há nada de novo no horizonte. Acho que a sociedade deve estar lembrada que a Ordem dos Advogados do Brasil, eu participava da direção, presidia a ordem o advogado Marcelo Teixeira Cavalcante, e em 1991, uma mesa diretora da Assembleia editou uma resolução de número 346, dizendo que o quadro da Assembleia Legislativa era de 3.000 e poucos servidores, aumentando 1.180 servidores, todos providos por um ato, famigerado ato que ninguém nunca teve notícia dele no direito, de enquadramento. Então a ordem requisitou, à época, a Secretaria da Assembleia, quais os provimentos, de que forma foram providos os cargos, foi concurso, como foi, como não foi, e a Assembleia respondia, naquela época, no ofício, que as necessidades, os interesses dos deputados não podiam submeter-se, nesses termos, de inopino, às exigências constitucionais do concurso público. Por esse motivo, ingressamos, 42 cidadãos, ingressamos com uma ação popular, teve liminar em 91, esta liminar foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em 1993, um acordo de uma Câmara Civil do Tribunal de Justiça, e até hoje, telespectadores da TV Alagoas, essa decisão não foi cumprida integralmente. Ofícios e mais ofícios, então esse tumulto, essa desestruturação, esse desrespeito à Constituição, esse desrespeito ao erário, ele vem de muito longe. Equivoca-se o presidente do Tribunal de Contas quando diz que até 95 bota a mão no fogo. A ação está em juízo. Eu sou autor e advogado da ação. A ação tramita na 17ª Vara, com parecer favorável do Ministério Público, com a sentença prolatada do ano passado parcial. A sentença anula os atos da Assembleia, mas não condenou os que editaram os atos a ressarcirem o erário do prejuízo que foi causado. Então não há nada de novo. Ora, 91, nós estamos em 2008. Faz 17 anos que a toada é essa, em que ali não se conduz de forma republicana aquele poder. Todos que chegam lá para dirigir parecem aprenderem de plano de que a Assembleia é deles. Então não tem nada de novo.
inclusive se o judiciário alagoano tivesse dado respostas prontas, mais rápidas, mais eficazes, talvez esse quadro não estivesse aí. Ora, uma ação de 91 só foi julgada o ano passado, e ainda assim parcialmente. Por que esperar 17 anos? Se essa ação tivesse sido julgada procedente há mais tempo, os réus condenados a ressarcir o erário, talvez as mesas diretoras posteriores não se aventurassem a enxertar a folha de servidores que não são efetivos e que não existem. Inclusive, a própria ex-presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia, Alari Romariz, disse que ela também há muito tempo já pedia algumas informações, alguns documentos à mesa diretora e nunca foi atendida. E ela dirigiu o sindicato já também, eu acho que há mais de 15 anos. E o artigo publicado no domingo da Alari Romariz, ele é grave, porque ela traz um elemento de que nunca as mesas, os dirigentes da Assembleia, deram informações corretas ao Poder Judiciário. O porquê da cautelar? Por que o Ministério Público propôs essa cautelar? Porque ele tem o poder de requisitar documentos e nunca foi atendido. Então o juiz deu uma cautelar para que fosse atendido e afastou gestores públicos, e aí vamos separar as coisas. Mandato popular é uma coisa. O agente político exercente de mandato não foi afastado pela decisão do Dr. Gustavo Souza Lima, nem pela decisão do desembargador José Fernando Lima Souza, presidente do Tribunal de Justiça. Foram afastados gestores públicos que obstavam o direito de informação, o dever que eles tinham de dar informações da gestão à frente da mesa ao Ministério Público. E esse dever não é só ao Ministério Público, não. Está assegurado no artigo 5º. Esse direito de petição e de informação, salvo as informações estratégicas, sigilosas, questões de Estado, todas as demais informações da administração pública têm que ser abertas ao povo. Isso está no artigo 5º. Ora, se eu não forneço informações ao Ministério Público, então a decisão do juízo, a decisão do Poder Judiciário até agora, foi afastar gestores que rasgaram a Constituição e não queriam dar satisfações ao Ministério Público de seus atos. Eles foram afastados para que outros, no seu lugar, atendam às solicitações do Ministério Público e, no prazo dado pelo juízo, eles prestem essas informações para que esses dados possam instruir uma ação de improbidade futura. Doutor Everaldo, o senhor não considera, não concorda que esse é um momento ímpar que a gente tem no estado de Alagoas, como forma até mesmo de ver fortalecidas as instituições, principalmente o próprio Ministério Público, que tem assumido a dianteira de todas essas questões, juntamente com a Superintendência da Polícia Federal e a Justiça Federal? Não seria esse o momento da gente proceder, pelo menos chegar às medidas democráticas que a gente sempre lutou nesse estado? Esse momento é um momento de muita reflexão, Dresch, e o seu programa cumpre esse papel. Porque estamos num campeonato terrível, onde a gente disputa o penúltimo ou último lugar de indicadores sociais. Quase tudo. Não é? Porque estamos nesse marasmo? Porque somos campeões de analfabetismo? Porque tem lugares que a merenda não pode ser feita porque não tem água potável? Porque a gente não tem saneamento? Porque nossa mortalidade infantil ainda é alta? Porque nosso IDH é o pior, é o segundo pior do Brasil? Por conta disso. Porque os recursos públicos não são aplicados nas políticas públicas adequadas. E toda a sociedade tem culpa com isso. Nos últimos 10 anos, o duodécimo da Assembleia mais do que dobrou. Mesmo com a traturana, houve incremento do duodécimo. A sociedade tem que mobilizar-se, cobrar do Executivo, cobrar dos exercentes de cargos políticos na Assembleia, que eles se conscientizem e tomem uma deliberação de reduzir. Porque, afinal, esse dinheiro se gasta onde? 85%, 80%, 90% de pessoal, como? Que pessoal? Trabalham aonde? Não há nem condições físicas de lotar essas pessoas. Esse é o momento que a gente deve repassar Alagoas ali. E outra coisa, todas as instituições, não é só a Assembleia Legislativa não. Onde houver mazela, onde houver pecado, esse é o momento da gente repensar Alagoas de forma republicana. Há problema no Executivo, vamos enfrentá-lo. É o povo quem paga a conta. Há problema no Judiciário, vamos enfrentá-lo. Há problema no Tribunal de Contas, vamos saber quais são. Há problema no Ministério Público, vamos enfrentá-los. Porque todos esses poderes existem. Para quê? Para cumprir um papel de Estado democrático de direito, onde o poder é do povo. E o povo tem que saber cada centavo, onde é empregado e por que é empregado. Então, todas as instituições dirigidas
por pessoas falíveis, a hora é essa da gente fazer um ajuste de conta, com serenidade, com racionalidade, nos conduzindo, dando direito de defesa a todo mundo, aplicando o devido processo legal, mas a gente passar limpo. Um Estado tão rico de recursos naturais, um Estado tão pequeno, um povo tão ordeiro, tão pacífico, mas tanta desigualdade social, tanta injustiça social e tanto dinheiro fugindo no ralo na gestão pública. É verdade, é a hora de passar Alagoas a limpo. Doutor Everaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Agradeço. Nós vamos ficando por aqui. A seguir, vocês ficam na excelente companhia de Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. Eu volto amanhã a partir do meio-dia. Uma boa tarde a todos. Lembrando que a gente vai acompanhar ao vivo a sessão do Pleno do Tribunal de Justiça dentro do Plantão. Já, já.